Discussão de condomínio. Quem nunca teve uma? Por isso, o Bom Dia Responde de hoje tira dúvidas sobre esse assunto. Aqui no estúdio a gente recebe o advogado Manuel Maia, que é vice-presidente do Secov, o Sindicato da Habitação do Rio. E a gente tem muitas perguntas que já chegaram. Você pode mandar ainda pelo telefone 2461-2030 ou pela página do portal G1, endereço g1.com.br/RJ. Vamos aqui às primeiras perguntas. Uma moradora de Botafogo, ela não quer se identificar e ela levantou duas questões. Ela acusa um dos vizinhos de duas irregularidades. A primeira é que ele aumentou o gabarito da casa dele, além do permitido, e a segunda é que nesse andar que ele construiu, ele ensaia uma banda de rock. Ela diz que o barulho é ensurdecedor, mas ele diz que está dentro da lei porque só faz isso depois das 10 horas da noite, até as 10 horas da noite, como rege a lei do silêncio. Ela quer saber como agir diante desses dois problemas. Olha, Tatiana, nós estamos aí diante de dois problemas sérios. Um que ele construiu possivelmente fora da permissão legal. O que ela faz em relação que ela teria que denunciar a prefeitura tomaria alguma providência. E se não tomar providência, ela leva à Assembleia do Condomínio, o condomínio fatalmente proporá uma ação para a demolição dessa parte construída ilegalmente. E a questão do barulho, que ele faz só até as 10 horas? O problema de fazer só até 10 horas da noite não quer dizer que isso não infringe a lei do silêncio. Porque a lei do silêncio também, a pessoa não pode, durante o horário permissivo, fazer um barulho ensurdecedor. Ele até tem um limite de decibéis. Esse limite de decibéis não pode ultrapassar 80. Essa é a mesma dúvida da Adriana Nascimento. Ela quer saber o que ela faz em relação a isso. Ela chama a polícia. Isso aí constitui crime, contravenção penal, e a polícia deverá tomar as providências e instaurar um procedimento criminal para resolver esse problema. Ok. Agora, o Antônio Batalha, ele diz que participou de uma cota extra para pagamento de dívidas do condomínio, mas muitos condôminos não pagaram. E que agora uma nova cota extra foi criada. Ele pergunta se pode se recusar a pagar essa segunda cota ou se ele vai correr o risco de ser acionado judicialmente. Tatiana, esse é um problema bastante simples, porque se essa cota extra foi criada mediante a aprovação de uma Assembleia regularmente convocada para esse fim específico ou constando da ordem do dia, essa modalidade de cobrança, ele não poderá se recusar, e se houver a recusa, o condomínio... Mesmo já tendo pago a primeira? Já tendo pago a primeira, porque possivelmente foi uma outra cota extra que surgiu referente a outro débito de condomínio. E o condomínio proporia uma ação e ele fatalmente terá que pagar sob pena até chegar ao extremo de perder o apartamento. Ok, agora o Nerival Silva de Mesquita, ele diz que o porteiro do prédio onde ele mora morreu num acidente de moto, fora do horário de trabalho. Ele diz que o síndico deveria ter feito um seguro de vida para os empregados, o que não fez. E ele quer saber agora se o condomínio vai ter que se responsabilizar por isso, por esse erro e esquecimento do síndico. Olha, esse problema do seguro de vida dos empregados consta da convenção coletiva que o Secov Rio promove com o sindicato dos empregados do edifício. Se o condomínio não fez o seguro, ele é obrigado a pagar o valor do seguro correspondente, que é de 25... Os condôminos vão ter que arcar com esse erro, com esse esquecimento por parte do síndico. Se os condôminos terão que pagar, poderão até propor uma ação contra o síndico pela negligência dele em não fazer o seguro. Tá. O Hugo Miller, ele pede uma série de esclarecimentos, a gente vai tentar resumir aqui. Ele mora num prédio de 5 apartamentos, sendo que 2 deles são de propriedade de uma empresa que é administradora do prédio. Primeiro, ele diz que a conta da água está no nome da administradora, que não presta conta sobre o pagamento. Ele quer saber se há como ter um hidrômetro para cada apartamento. Isso aí a Assembleia de Condôminos poderá aprovar o hidrômetro para consumo de cada apartamento, e as partes comuns serão rateadas igualmente, de acordo com a fração do terreno para todos. Tem que chegar a um acordo aí. Tem que chegar a um acordo em Assembleia de Condomínio, também previamente convocada para esse fim. A outra questão dele é que o prédio precisa de uma reforma, mas os outros moradores e a administradora não querem dividir a obra. Ele quer saber se é possível obrigar os outros proprietários a isso. Não tem. Não há modalidade, porque quem aprova as despesas da Assembleia é exatamente a maioria dos condôminos. Se a maioria não aprova, não tem como se impor a obrigatoriedade de fazer, a não ser que ele comprove que é um caso extremamente urgente, um caso importantíssimo, que aí sim, até judicialmente, poderia ser compelido o condomínio a fazer isso. E o terceiro e último problema dele diz que num desses apartamentos a administradora mantém 7 cachorros. Ele diz que não aguenta o barulho nem o mau cheiro. O que ele pode fazer? Esse é um problema que ele poderá propor uma ação na justiça contra o morador ou a administradora, que é a proprietária, para a retirada dos cachorros, porque até está incomodando, causando problema aos demais condôminos. Celso Davi, do Recreio dos Bandeirantes, diz que mora num prédio com 8 apartamentos. Segundo ele, um dos moradores não respeita as regras da convenção e do regulamento interno. Como, por exemplo, ele fuma no interior do elevador, usa a área comum para estacionar os carros, além das vagas permitidas. Já teria sido multado e se recusou a receber a comunicação. O
que ele pode fazer? Olha, se ele já foi multado e ele se recusa a receber a comunicação, a solução do condomínio é cobrar a multa judicialmente e ver se a convenção permite impor uma multa gradativa até que ele cesse de infringir a convenção. Quer dizer, vai ter que ganhar pelo cansaço. Vai ter que ganhar pelo cansaço. Elizabeth Afonso, de Petrópolis, diz que mora num condomínio de 30 apartamentos com convenção registrada. Um dos condôminos quer deixar de pagar o condomínio, alegando que não usa o portão de entrada. E ela explica que ele só quer pagar uma taxa de água, apesar de usar a portaria para receber correspondência, enfim. Olha, todos os condôminos estão obrigados ao pagamento da cota condominial em regra de acordo com a fração ideal de terreno, salvo se a convenção dispuser em contrário. E uma vez aprovada a cota, não tem ele como deixar de pagá-la. Ele é obrigado a esse pagamento, sob pena até, como eu já falei, de acionar judicialmente o proprietário do apartamento. Tá certo, Manuel Maia. Já já tem mais Bom Dia Responde para você. O nosso assunto são os problemas de condomínios.